Olá pessoal, tudo bem? Olha, neste episódio eu gostaria de falar com vocês sobre ética profissional. Bem, primeira coisa, reforçando, né? A gente ouve muito falar a questão de ética, mas ela é entendida como os princípios, né, que nos norteiam, para fazer as ações que a gente vem a realizar. Então, são os princípios éticos, né? Desde a minha formação, o aspecto daquilo que eu compreendo como sendo o correto. E aí, a ética profissional, eu gostaria de também abrir um debate, né? Uma reflexão, que é, digamos assim, será que em algum momento também as condições do nosso trabalho nos levam a ficar próximo de um rompimento de algum princípio ético particular? Entende? Então, digamos assim, aquela velha situação onde a pessoa pode se sentir um pouco obrigado a fazer algo que ela própria não concorda por princípios éticos. Aí, veja bem, não estou falando quando há a questão de alguma divergência ou há um pensamento diferente em relação a se é o melhor caminho ou não. Que aí a gente está falando de estratégia, estamos falando no aspecto de opinião do profissional. Se ele deseja, se ele compreende que talvez tenha uma outra forma por questões estratégicas, é um ponto. Agora, se ele deseja ou ele acredita que não deva fazer algo por algum princípio particular, aí já estamos abordando uma questão ética, entende? Digamos assim, eu compreendo que se eu fizer por exemplo, estou atuando em uma empresa e esse caso até ficou muito famoso, né, nos inícios dos anos 2000, onde um profissional estava incumbido de fazer a demolição de uma residência, né? Era uma área invadida, isso até virou cena, salvo me engano, da novela América na época, né? Mas bem, e ele foi designado motorista de uma retroescavadeira a fazer a demolição dessa residência. Beleza. Porém, ele não se sentiu permitido, consternado pela situação da família que ali residia. Ele não conseguiu dar essa sequência, né? Teve um conflito interno, né? Um conflito pessoal, interno, ético e moral, uh, em relação a fazer essa atividade. Então, existem situações que podem nos colocar nessa posição. Eu acredito que deveria agir assim. A empresa gostaria que eu agisse assim, mas é o correto? É a forma como eu imagino? Então, esse é um ponto de conflito. E o outro ponto é no aspecto da gente sabendo que é o correto, ou sabendo que algo não é correto ou considerado incorreto pela empresa, aí eu já estou falando numa questão da gente ter um cumprimento mínimo, aspectos de honestidade que é esperado, os aspectos éticos, né, da expectativa daquilo, da empresa, do ambiente profissional em que a gente está, para com o compromisso com o nosso trabalho. Significa, por exemplo, eu não gerar, não prejudicar pessoas, não prejudicar colegas, não prejudicar a própria empresa, não fazer questões que possam gerar uma problemática, seja para uma pessoa, seja para um grupo, seja para uma empresa, entendem? Então, esse é o aspecto da ética profissional. E a reflexão ainda por trás disso que eu falo é que, digamos assim, baseado que a ética, e no caso falando de ética profissional, é o que rege os princípios daquilo que acreditamos, ela está muito associada com a nossa essência. Então, a gente sermos profissionais éticos é algo que vai além da questão de ser um bom profissional. É talvez o mínimo esperado ali das pessoas, mas que a gente sabe que é recorrente os descumprimentos disso, né? Então, eu acho que, e aí, isso daí é algo que, digamos assim, a gente vai carregar conosco. Então, a gente, mais do que pensando em estar atendendo bem uma determinada empresa ou um determinado ambiente corporativo, é a gente pensar que ser ético
é estar atuando para ser uma pessoa de uma essência positiva. Adriano, mas os valores, as considerações, a ética ela é variável para os indivíduos. Porém, existem diversos pontos que são muito claros. E então a gente não pode desviar nos pontos que são claros. Nos pontos onde pode haver discordância entre aquilo que é certo, a gente pode não ter uma clareza. Mas a gente deve agir fundamentado nos princípios éticos daquilo que a gente tem. E por isso é importante que a gente esteja abastecido de bons princípios éticos. Pessoal, é uma reflexão profunda, é um tema complexo. Recomendação, né? Dicasinha extra, né? Pesquisem quem ainda não teve a oportunidade, indicado por algum curso, para assistir vídeos do Mário Sérgio Cortella. Ele que inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu. Assistam, que ajuda muito a gente ter uma compreensão melhor do ser humano. E aí, a partir do momento que a gente compreende o ser humano, a gente tanto vai aplicar na nossa vida, como a gente também pode fazer a leitura em relação a outros profissionais que atuem conosco. Tá bom? Um forte abraço, até o